Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 12ª edição do curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. Eu sou a Gabi da Inés e estou aqui para apresentar mais uma de nossas aulas, né? Aula que a gente vai falar sobre as doenças degenerativas, como o Parkinson e o Alzheimer, né? E para essa aula a gente vai receber a doutora Denise Pedra, ela que é especialista nesse assunto. É um prazer tê-la aqui conosco mais uma edição. Tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo e a gente se vê na próxima aula. Bom, é um prazer a gente estar aqui com vocês, tá? Dando aula nesse curso aqui que eu tenho muita felicidade de estar, né, no curso da Unifesp, do Padre Ticão. Para quem não me conhece, né, meu nome é Denise Lutz Pedra, eu sou neurologista, sou pós-graduada em geriatria e gerontologia pela Universidade Federal Fluminense, né, a minha área de expertise realmente é o trabalho com idoso, né, em doenças neurodegenerativas. Eu sou membro fundadora da ANERJ, que é a nossa Associação de Neurologia aqui do Estado do Rio de Janeiro, e sou membro também de uma associação internacional de pesquisa e estudos em doença de Alzheimer. Antes ainda de começar a trabalhar com cannabis, né? E hoje eu sou coordenadora da comissão temática de neurologia para a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, né? Que é uma sociedade de estudo e pesquisa, inclusive com cursos de pós-graduação. Então, quem tiver interesse maior em se aprofundar também no assunto, quiser conhecer a SBEC, é só entrar no site, tá? Bom, falando um pouquinho, né, sobre a questão do envelhecimento cerebral, que a gente sabe que é a maior causa, né, o maior fator de risco para as doenças neurodegenerativas, né, e sendo o Alzheimer e o Parkinson as duas doenças mais relevantes nessa área, né, a gente sabe que a doença de Alzheimer é a maior causa de doença neurodegenerativa e a doença de Parkinson é a segunda, né. Então, hoje a gente estima que existe 1,1 bilhão de pessoas idosas no mundo, né? Foi feita uma estimativa bem atual de que nós somos 8 bilhões de pessoas e 1,1 bilhão de idosos, né? A estimativa para o futuro é que em 2100 a gente vai chegar ao triplo disso, né? A pelo menos 3,1 bilhão de pessoas, é muita gente, né? Estima-se também que hoje nós temos mais ou menos 50 milhões de pessoas com um quadro demencial, sendo que 36 milhões são com doença de Alzheimer e 8 a 10 milhões de pessoas com doenças de Parkinson. Na verdade, quando a gente fala de demência, e eu vou falar novamente sobre isso, né? Eu já disse isso na aula passada, a gente está falando de um quadro geral de transtorno cognitivo, né? Que tem as suas características, que a gente vai falar um pouco, mas diferente da doença de Alzheimer, que é um tipo de demência, né? A demência mais prevalente, e é uma demência neurodegenerativa, a gente tem outros quadros de demência, inclusive demências que não são neurodegenerativas e até demências que são reversíveis. Então, quando a gente está falando de um quadro de demência, a gente está falando de um quadro geral. Quando a gente está falando de doença de Alzheimer, a gente está falando de uma doença específica neurodegenerativa, que é a maior causa de demência, tá? No Brasil, hoje, a gente tem mais ou menos 200 mil pessoas com doença de Parkinson e 1,2 milhão com doença de Alzheimer. Então, é muita gente, né? Um novo caso de demência no mundo a cada 3 segundos e pelo menos uma em cada 10 pessoas acima de 65 anos tem doença de Alzheimer e 4
em cada 10 pessoas acima de 80 anos, né, mostrando o impacto do envelhecimento nessas doenças. E 1% das pessoas acima de 65 anos têm doença de Parkinson. Falando então da demência, né, como eu ia dizendo, a demência seria o genérico, né? Então a demência é o declínio cognitivo comparado com habilidades anteriores que tem que interferir nas funções diárias, tendo pelo menos 2 desses sintomas abaixo. Por que isso é importante? Porque, eventualmente, as pessoas têm alguma disfunção executiva, as pessoas têm alguma alteração de memória, que muitas vezes podem estar relacionadas ao próprio envelhecimento ou a outras patologias, mas isso não leva a um prejuízo funcional. Então, para a gente dizer que alguém tem demência, essa pessoa tem que ter prejuízo funcional, isso faz parte da classificação. Por que 2 prejuízos? Porque, na verdade, demência não é só uma alteração de memória. Inclusive, a gente tem quadros demenciais cuja memória não é o carro-chefe, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um prejuízo de memória, um prejuízo na linguagem, a gente pode ter uma disfunção executiva e um prejuízo atencional, a gente pode ter anormalidades na cognição social e um outro prejuízo em outro domínio. Então, é importante que a pessoa tenha mais de uma alteração e não necessariamente o carro-chefe precisa ser a memória, tá bom, gente? Então, especificamente falando da doença de Alzheimer, né, ela é a forma mais comum de demência, é um distúrbio neurodegenerativo, como a gente já falou, existem demências que não são neurodegenerativas, né, por exemplo, uma demência vascular causada por um AVC, ou uma demência causada por uma alteração, por exemplo, de vitamina B12, ou por uma alteração tireoidiana, que são demências reversíveis, né? É um processo de aparecimento insidioso, isso é muito importante. A doença de Alzheimer não é uma doença que aparece de um dia para o outro, então é um processo que demora anos, né, para acontecer. Inclusive, muitas vezes a pessoa já tem mais de 10 anos com o processo da doença, mas ainda não tem um quadro demencial. Então, quadros súbitos, a gente tem que pesquisar outras causas, né? Por exemplo, causas infecciosas, causas vasculares, né? Que acarreta perda de memória de diversos outros distúrbios cognitivos, como a gente falou, caracterizada por perda de sinapses e perda neuronal progressiva e pela presença de placas formadas por depósitos de proteína beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares de proteína tal, alteração de glia e inflamação. Por que é importante esses fatores patológicos da doença? Porque são nesses fatores que a gente pode ter uma ação da cannabis. Então, a cannabis pode atuar na placa amiloide, ela pode atuar na proteína tal, ela pode atuar na inflamação, ela atua também como antioxidante. Então, a gente pode perceber que dentro da própria patogênese da doença, independente do tratamento sintomático, a gente tem uma ação da cannabis. Bom, falando novamente um pouco da questão dos fatores de risco e dos fatores preventivos, né? A idade é o maior fator de risco para doenças neurodegenerativas. Então, claro que todos queremos envelhecer com saúde, mas o próprio envelhecimento é o grande fator de risco, né? Todas as duas doenças têm uma prevalência maior em pessoas acima de 65 anos, mas a história familiar de parente de primeiro grau e a questão genética também, na sequência, são os outros 2 grandes fatores de risco. Então, são doenças que têm como seu maior fator de risco a idade e, logo depois, a história familiar e a questão genética. Entendendo que existe uma diferença aí, porque a história familiar, ela tem uma participação muito maior do que especificamente o fator genético, né? Quando nós temos parentes de primeiro grau, tanto com doença de Parkinson, quanto com doença de Alzheimer, nós temos um aumento bastante importante do risco de ter essa doença. Mas quando a gente está falando especificamente de genética, a gente está falando de mutação de gene. Então, essas mutações, elas já têm uma prevalência muito menor, né? Por exemplo, no caso da doença de Alzheimer, a gente tem genes de risco e genes determinísticos. Então, a gente tem alterações, por exemplo, na apolipoproteína E.
Então, na sua forma, né, de E4, né, a gente tem a apolipoproteína E2, E3 e E4, então, na sua forma E4, a gente tem um risco aumentado para a doença, diferente dos riscos relacionados aos genes determinísticos, né, que ao se ter essa alteração, essa mutação no gene, a doença vai aparecer. Como também no caso da doença de Parkinson, acontece isso normalmente em pacientes jovens, né? A gente sabe que a doença de Parkinson tem uma forma juvenil. O trauma craniano, principalmente para a doença de Alzheimer, né? O diabetes, a hipertensão arterial, a doença cardiovascular, a hipercolesterolemia. A gente sabe que existem fatores vasculares importantes nas doenças degenerativas, principalmente na doença de Alzheimer, o sedentarismo e o tabagismo. Falando de fatores de risco, então a gente entende alguma coisa que a gente possa fazer relacionada à prevenção, né? Então, diminuir os fatores de risco que podem ser modificados, né? Então, por exemplo, controle de pressão arterial, né? Controle de triglicerídeos, de açúcar, de colesterol, né? Tudo isso a gente pode tentar modificar, né? Exercício físico regular. A gente sabe que vários estudos apontam para que a atividade física regular seja um fator contribuinte para a prevenção da doença. A gente sabe que existem substâncias neuroprotetoras que são secretadas quando a gente faz atividade física. Alimentação saudável, hoje isso é um tópico que a gente não pode deixar de falar. Se fala muito na questão da neuroinflamação, então a gente consumir alimentos que sejam não inflamatórios, né? Então, evitar, obviamente, alimentos ultraprocessados, né? Alimentos que têm muitos componentes químicos. Existe também a questão do glúten, a questão da lactose. Então, ter uma alimentação, como a gente fala, de comida de verdade, né? Evitar embutidos, evitar alimentos já com rótulo, com bastante substância ali flavolizante, conservante, né? Muitas vezes você compra um alimento que tem o sabor, a cor, o cheiro de uma determinada coisa e não contém aquela substância, é tudo feito artificialmente, né? A questão das conexões sociais, voltando a lembrar da pandemia, né, do isolamento, que trouxe muito prejuízo para todas essas patologias, não só para essas, mas para outras, né? Então, é importante que a gente mantenha conexões sociais, é importante que a gente se relacione com as pessoas, né? Manter-se mentalmente ativo. É claro que a gente sabe que muitas vezes, depois que se aposenta, a gente acaba diminuindo o nosso ritmo, ficando mais em casa, né, assistindo televisão, mas é importante que a gente faça alguma coisa, quem sabe fazer um curso de alguma coisa que a gente não fez antes, né, tocar um instrumento, aprender uma língua nova, ou se não, ler um livro, né, jogar um jogo com a família, ou seja, sempre estar mantendo a mente motivada, funcionando, trabalhando, né? A questão do sono regular é muito importante, a gente sabe que no sono as memórias são consolidadas, então não é só questão de número de horas de sono, mas um sono repousante, né? Um sono que traga um bem-estar no dia seguinte, evitar o tabaco, né? Por todos os malefícios que o tabaco faz, e evitar o excesso de álcool. A gente sabe que o álcool em pequenas doses, por exemplo, uma pequena dose de vinho ao dia, né, onde a gente tem uma quantidade grande de antioxidantes, é permitida, mas o excesso de álcool, inclusive, leva à demência, então a gente sabe que tem que se ter um bom equilíbrio aí entre esses dois casos, né? Com relação à questão de sintomas neuropsicológicos, eu sempre coloco isoladamente esses slides, porque a gente sabe que os sintomas neuropsicológicos são os sintomas que, na verdade, trazem mais prejuízo, né, ao dia a dia do paciente, da família, né, e são sintomas que são mal atendidos pelos medicamentos que a gente tem hoje em dia, né. Então, por exemplo, a apatia é um sintoma para o qual a gente não tem uma medicação específica, a gente usa psicoestimulantes, mas a resposta
muitas vezes não é efetiva, não é boa. A própria depressão, a gente sabe que o paciente parkinsoniano, independente da situação emocional que ele tenha em relação à própria doença, a doença de Parkinson cursa com depressão. 60% dos pacientes parkinsonianos terão depressão fazendo parte da sua própria patologia. E a gente sabe que também na doença de Alzheimer, a depressão pode ser um sintoma inicial, então é importante que se trate a depressão, mas a gente sabe que a resposta aos antidepressivos também é diferente, muitas vezes não é tão consolidada, tão importante quanto de um paciente que não tem uma patologia cognitiva, né? A agitação e a agressividade, que trazem muito prejuízo para o dia a dia, tanto do paciente quanto da família, e a gente sabe que hoje são 2 sintomas também mal atendidos, tratados com medicação antipsicótica, tratada com medicação calmante, que muitas vezes leva a um problema maior, o paciente fica sedado, né? Então, a gente sabe até pelas pesquisas que a grande maioria dos pacientes não se beneficia com esses medicamentos, né? A gente não tem uma pesquisa nível A de evidência para nenhum desses tratamentos, né? E aí eu acho até engraçado, porque os colegas muitas vezes reclamam da pesquisa na área da cannabis, mas esses sintomas neuropsicológicos, neuropsiquiátricos, as evidências também que a gente tem do ponto de vista científico são muito fracas, né? As alterações de sono, então a gente vê esses idosos tomando benzodiazepínicos, tomando indutores do sono, com risco de queda, com risco de fratura de fêmur, né? A própria psicose, né? Então a gente sabe que são sintomas mal atendidos e onde a cannabis funciona muito bem. Falando agora um pouquinho da doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson também é uma patologia neurodegenerativa progressiva, né? Então, ela é a segunda patologia neurodegenerativa mais importante, né? E aí, eu também gosto de botar esse slide para falar um pouquinho da questão da sintomatologia, né? A gente sabe que tanto a doença de Alzheimer quanto a doença de Parkinson são doenças que começam 10 anos, 15 anos antes do paciente apresentar algum tipo de sintoma. E o sintoma que leva ao diagnóstico da doença de Parkinson são os sintomas, né? Os sintomas que levam são os sintomas motores. E, na verdade, o paciente ele já apresenta sintomas em outras áreas muitos anos antes, né? A gente hoje sabe que a doença é uma doença sistêmica, né? Então, a gente tem alterações no plexo entérico, no bulbo olfatório, no nervo vago, no núcleo accumbens, no locus cerúleus, e aí a gente vai ter essas alterações da substância negra e depois alterações corticais. Então, quando a gente tem alterações da substância negra, é que a gente vai apresentar aquela tríade de sintomas motores, né? Então, a gente vai apresentar a lentificação motora, a gente vai apresentar o tremor, a gente vai apresentar a rigidez, e é aí que o diagnóstico é feito. Mas antes disso, lá onde a gente tem alteração no plexo entérico, no bulbo olfatório, né? Alterações no locus cerúleus, né? no núcleo accumbens, a gente já vai tendo outra sintomatologia, né? Então, o paciente parkinsoniano, ele pode começar, por exemplo, com uma diminuição de olfato, né? Um dos primeiros sintomas. Ele pode começar com uma constipação intestinal, ele pode começar com uma depressão, pode começar com uma alteração comportamental de sono REM, né, que é aquele sonho vívido, que o paciente se mexe, se debate, chuta, dá soco, né, às vezes até cai da cama, e muitas vezes esses sintomas são sintomas precoces, mas que não vão levar o paciente a procurar um neurologista, porque ele não vai pensar que isso tem relação com doença de Parkinson, né? Então, falando um pouquinho dessa questão dos sintomas não motores, que também são sintomas para os quais o tratamento medicamentoso é muito pouco eficaz, né? Então, a gente tem a diminuição do olfato, né, que é um sintoma precoce, obviamente nem todos os pacientes têm, mas é um sintoma bastante relevante. As alterações gastrointestinais, que vão variar, obviamente, da fase da doença. Então, a dificuldade de deglutição normalmente é um sintoma já tardio,
mas o atraso da digestão, o retardo do esvaziamento do estômago e a prisão de ventre são sintomas que podem acontecer no começo da doença, né? As alterações psíquicas, depressão, ansiedade. Eu tive uma paciente, uma senhora, que ela, inclusive, foi levada à psiquiatria por conta dessa sintomatologia. Ela tinha picos de crises de pânico com hora marcada durante o dia, né? Então, ela tinha crises de ansiedade, como se fosse um pânico, e depois nós começamos a avaliar que as crises eram com hora marcada, porque eram exatamente quando ela fazia um off, né? Quando a sintomatologia dela aparecia, não era motora, era uma sintomatologia psíquica e era pelo déficit de dopamina, né? As alterações cognitivas, né? Então, a disfunção executiva é bastante precoce, mas o déficit de memória já é um sinal bastante tardio da doença, né? As alterações urinárias, a bexiga neurogênica e a urgência urinária, entendendo que o parkinsoniano aqui, ele tem uma dupla perda, na verdade, né? Porque ele tem uma bexiga neurogênica, então ele vai ter uma alteração na musculatura do detrusor, mas ele tem uma outra questão relacionada ao fato de que quando ele tem um comprometimento motor muito grande, ele às vezes não tem a capacidade de chegar rápido ao banheiro. Então, além dele ter aquela urgência, ele ainda tem uma questão motora que leva a essa dificuldade, né? Os distúrbios do sono, então o paciente parkinsoniano, ele tem insônia, ele tem transtorno comportamental do sono REM, que são aqueles sonhos vívidos, né? Ele pode ter câimbras noturnas, dificuldade para se virar ou levantar, que é a bradicinesia noturna, né? Então, a gente vai falar um pouquinho também de sintoma motor, mas a bradicinesia é aquela lentificação motora. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente sabe que o remédio mais importante na doença de Parkinson é a levodopa, né? E aí a gente tem a levodopa com a meserazida e a levodopa com a carbidopa. E essa levodopa, ela tem uma meia-vida muito curta. Então, quando o paciente toma a dose noturna, muitas vezes na madrugada ele acorda para ir ao banheiro, acorda por outro motivo, e aí o efeito da medicação já acabou. E aí, com isso, ele vai tentar se virar, ele vai tentar se levantar e ele está todo rígido, né? Ele está todo lento e aí ele tem muita dificuldade de se locomover. Um outro sintoma é a fadiga, né, que não é um sintoma incomum, muito paciente se queixa de fadiga, às vezes se confunde um pouco com a questão da depressão, mas é fadiga mesmo, a sensação de cansaço, de astenia, que também é muito difícil de tratar. A gente tenta tratar com medicações psicoestimulantes, até anfetamina, então a gente trata até com Ritalina, com medicamentos para pacientes com apneia do sono, né, com Stavigile, mas a gente vê que a resposta é uma resposta que também não é muito importante, né? A questão da dor, a gente tem que entender que o paciente parkinsoniano também tem dor, tem diversos tipos de dor. Ele tem dor musculoesquelética, ele tem dor postural, ele tem dor distônica, neuropática, central. Então, você imagina um paciente que está o tempo todo rígido, um paciente que está o tempo todo tremulante, né? Um paciente que está em posturas inadequadas, que tem movimentos involuntários, né? Então, é um paciente que ele tem queixa de dor, e essa dor, por exemplo, ela é bem atendida pela cannabis, e é o paciente que tem hipotensão postural, tanto pela doença quanto pelo tratamento. A gente sabe que muitas vezes o tratamento com a levodopa leva a essa queda de pressão, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Com relação aos sintomas motores, que são realmente os sintomas que levam o paciente à procura médica, né? É interessante porque a gente fala muito da questão do tremor. O tremor é o que chama mais atenção quando a gente fala em pacientes com doença de Parkinson, mas o tremor ele está presente em aproximadamente 70% dos casos, né? Então, a gente tem que entender que tem uma parcela até grande, 30% de pacientes, que não apresenta tremor. São formas rígido-acinéticas. Então, às vezes você vê aquele parkinsoniano que anda todo durinho na rua, rígido, e ele não apresenta tremor nenhum, e isso é doença de Parkinson, né? Na verdade, é um paciente que tem a forma rígido-acinética. E esse tremor é um tremor de repouso. Ele é um tremor diferente do tremor essencial, que é o tremor mais comum, né? Que é aquela pessoa, por exemplo, que às vezes está tomando um cafezinho e a mão está tremendo, ou a cabeça está tremendo, né?
as duas mãos estão tremendo, quando o paciente faz um movimento, esse é o tremor essencial. O tremor parkinsoniano, ele é um tremor de repouso. A gente chama de tremor em contar moedas. O paciente está parado fazendo aquele movimento assim na mão. E, normalmente, a doença de Parkinson, ela é uma doença que começa de forma assimétrica. Então, a gente vai ver, no caso do tremor, que ele vai começar de um lado, o paciente tem um M. Parkinson, então, tanto o tremor, quanto a lentificação motora, quanto a rigidez, começam de um lado e depois vão migrando para o outro lado até atingir aquele outro segmento, e normalmente o segmento em que começou, ele vai ter uma sintomatologia mais exuberante do que o resto do corpo, né? E esse tremor, então, piora com estresse, inclusive a gente tem estudos, né? Tem um estudo dos colegas de Ribeirão Preto, eu comentei da outra vez, eu vou comentar também um pouco mais à frente, né? Mostrando o uso de CBD em pacientes parkinsonianos, que vão falar em público e aí começam a apresentar pela ansiedade uma exacerbação desse tremor e a melhora que eles tiveram com o uso, no caso aqui desse estudo foi do canabidiol isolado, tá? E esse tremor desaparece no sono, né? Além disso, o paciente tem uma rigidez assimétrica e um aumento do tônus da musculatura e um fenômeno que a gente chama de roda denteada, ou roda dentada, que é exatamente um movimento quando você testa, né, que você mobiliza, por exemplo, as articulações do paciente, o braço, né, a mão, o punho, o braço, né, o ombro, parece que você tem uma catraca, né? É como se soltasse, prendesse, soltasse, prendesse. Então, faz um movimento como se fosse uma catraca, e alteração postural, né? Muitas vezes o paciente fletindo o tronco para frente. Esses pacientes podem ter desequilíbrio, inclusive são mais propensos à queda, né? A bradicinesia, que é um sintoma que tem que estar presente no paciente com doença de Parkinson, né? Então, a bradicinesia é a lentificação do movimento, a dificuldade para iniciar o movimento, né? Então, o paciente, por exemplo, que às vezes está sentado numa poltrona, num sofá, mais baixo, fofo, ele tem que dar um impulso muitas vezes com o braço, ele precisa de um apoio para levantar, né? Muitas vezes ele está parado, ele quer começar um movimento e ele sente como se os pés estivessem presos, colados no chão, então ele tem uma dificuldade para iniciar, né? A diminuição dos movimentos automáticos, então a gente vê que quando esse paciente anda, ele perde aquele balanço, né? Ele parece que está com os braços colados no corpo. Ele vai ter também uma hipomimia facial, então a gente percebe que parece que o paciente tem as faces mais paradas, a gente chama até em faces de máscara, ele pisca pouco, ele movimenta pouco a musculatura da face, né? A gesticulação é menor, a caligrafia, né? Ele fica com micrografia, então a letra vai ficando pequenininha. Ele pode ter também uma alteração de voz, né? Então a voz vai ficando mais baixa, a gente vai muitas vezes vendo o paciente falando e aquela voz diminuindo o volume, né? Mais tardiamente, alterações da deglutição, inclusive com acúmulo de saliva, o que também leva ao prejuízo, é de difícil tratamento. Às vezes a gente usa substâncias locais para diminuir a salivação, às vezes a gente usa o efeito colateral de determinados medicamentos que secam a boca. A gente também muitas vezes tenta fazer injeção de toxina botulínica nas glândulas parótidas, salivares, né? Para ver se diminuir um pouco essa salivação, apesar que a saliva é muito mais pela questão do acúmulo do que de produção. A alteração da marcha, né? Aquela marcha em pequenos passos, né? Então o paciente anda com os pezinhos juntos, né? A dificuldade para se virar, e muitas vezes isso levando à queda, aquela virada em bloco, né? Então, muitas vezes o paciente ele vira tudo de uma vez, isso leva a um desequilíbrio, e o congelamento, que é o freezing, né? Então, o paciente muitas vezes está andando, ele parece que cola os pés no chão, ele não consegue tirar, se movimentar, muitas vezes ele se projeta para frente, ele acaba caindo, então existem alguns truques para a gente tentar tirar o paciente disso, né? Por exemplo, pedir para o paciente tentar marchar, levantando os joelhos, né? Ou tentando andar para o lado, ou você pode jogar uma bolinha de papel no chão e pedir para ele chutar. Eu tive um paciente, um jogador de futebol, né, da década lá de 40, 50,
que ele aprendeu esse truque, né, da bolinha. Claro, ele era um jogador de futebol, ele tinha uma facilidade muito maior, mas ele tinha uma bolinha pequenininha que ele andava, carregava com ele, e quando ele travava, ele botava a bolinha no chão e começava a chutar, e daí ele saía andando, que era uma beleza. Claro que ele tinha toda uma técnica, pelo fato de ele ter sido atleta, mas era uma maneira que ele encontrou de destravar a questão do andar dele, né? A instabilidade postural, né, a dificuldade de equilíbrio, as quedas e a marcha fechinante. Bom, eu dessa vez resolvi não falar muito da questão do sistema endocannabinoide, visto que vocês têm várias aulas, né, até aulas específicas com relação ao sistema endocannabinoide, e aí para a gente não ficar repetindo novamente toda a questão do sistema, dos receptores, né, dos nossos endocannabinoides, né, e das nossas enzimas de síntese e degradação, eu já vim direto aqui para a questão de onde esses receptores estão situados, o que faz a gente entender um pouco o efeito da cannabis nesses receptores e a relação desses receptores com essas doenças neurodegenerativas, né? Então, a gente sabe que os dois receptores principais são o receptor CB1 e CB2, a gente tem vários outros hoje sendo estudados, né? E a gente tem também a questão dos receptores, que não são receptores canabinoides, mas são receptores onde os canabinoides agem, né? Então, também existe hoje uma questão relacionada ao que a gente chama de endocannabidoimoma, que é uma extensão, na verdade, do sistema endocannabinoide, em que você tem a ação dos canabinoides em vários outros receptores, como receptor vaniloide, receptor serotoninérgico, com ações diversas. Então, hoje a gente sabe que os receptores CB1, eles estão mais distribuídos no sistema nervoso central, nos neurônios do córtex, da amígdala, do hipocampo, dos gânglios da base e do cerebelo. Então, mostrando aqui o hipocampo, que é a principal área relacionada à doença de Alzheimer, os gânglios da base, que são as principais áreas relacionadas à doença de Parkinson, né? Ele vai modular a atividade dos neurotransmissores e a ativação dele inibe a liberação de GABA e de glutamato. E o CB2, que é expresso principalmente nas células do sistema imunológico, no caso especificamente do cérebro, né, nos astrócitos e na micróglia, e a sua ativação está associada à neurodefesa, à manutenção da massa óssea, a produção e a redução do processo neuroinflamatório, né? Inibe a atividade da linilciclase, aumenta os níveis de AMP cíclicos intracelulares e reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, dentro do sistema nervoso central, ele vai atuar principalmente relacionado à neuroinflamação. Então, falando diretamente dos efeitos terapêuticos, né, dos dois principais fitocannabinoides na doença de Alzheimer e na doença de Parkinson. A gente sabe hoje que quando a gente fala de cannabis, a gente está falando de uma planta que tem mais de 500 componentes e hoje já parece que quase 170 canabinoides estudados, né? Então, a gente tem a ação dos canabinoides, dos terpenos, dos flavonoides, mas ainda hoje os dois principais fitocannabinoides são o THC e o CBD. A gente já tem bastante estudo também com CBN, principalmente na questão do sono, com CBG, também na questão analgésica e anti-inflamatória, mas a gente vai se deter um pouco mais realmente ao CBD e ao THC, onde tem-se os grandes estudos, né? Então, o THC, ele vai reduzir a agitação e a agressividade, tanto no paciente parkinsoniano, quanto no paciente com doença de Alzheimer, e também com outras patologias, né? Como a gente está especificamente falando dessas duas, mas a gente sabe que isso acontece em doenças psiquiátricas, né? Na questão do próprio autismo também, junto com o CBD. Então, é um sintoma que é mal atendido, né, com a utilização de calmantes e antipsicóticos, em que o THC tem uma boa efetividade, né. Uma outra coisa importante é que o THC inibe competitivamente a acetilcolinesterase. O que significa isso?
A gente sabe que na doença de Alzheimer, o tratamento para a fase leve, moderada e com doses um pouco maiores para a fase grave é feita com medicamentos chamados anticolinestérásicos. Então, a gente tem uma enzima chamada acetilcolinesterase, que ela degrada a acetilcolina, que é o neurotransmissor mais importante aí para a memória. Então, quando a gente usa esses medicamentos, né, a rivastigmina, a galantamina e a donepezila, a gente tenta diminuir a ação, né, dessa enzima, né, bloquear essa enzima, para que a gente disponibilize mais acetilcolina para o cérebro. E o THC faz esse mesmo efeito que esses medicamentos, sem os efeitos colaterais que a gente tem com essas medicações, né? Da mesma maneira, o THC diminui a liberação do glutamato com a diminuição da sua neurotoxicidade na cascata neurodegenerativa, que é o que a gente vê com a outra medicação que nós usamos para a doença de Alzheimer, que é a memantina, que é um medicamento usado da fase moderada grave. Então, a memantina, ela tem essa ação no glutamato, né? E o THC também tem essa ação no glutamato. Então, a gente vê que quando, muitas vezes, se questiona, né, a utilização dos fitocannabinoides na doença, a gente pode observar aqui que a cannabis tem uma ação em alguns fatores em que os medicamentos alopáticos também atuam, e em outros que a gente não tem uma resposta satisfatória, e a gente tem uma ação, na verdade, multimodal, porque aqui ele está atuando como os medicamentos que a gente tem hoje no mercado para patologia, mas a gente vai ver que ele tem atuação em muitos outros sintomas em que os medicamentos alopáticos não têm efeito, né? Então, por exemplo, o THC melhora a depressão e a fadiga. A gente sabe que a depressão se tenta utilizar medicamentos antidepressivos, né? Muitas vezes com uma pequena resposta, e a fadiga, então, é um sintoma muito mal atendido, né? O THC aumenta a fome. A gente sabe que a maioria das doenças neurodegenerativas cursa com emagrecimento. Muitas vezes esses pacientes ficam com um paladar seletivo, né? Só querem comer coisas mais doces ou alimentos com pouco valor nutricional, ou muitas vezes se recusam a se alimentar. Então o THC pode ajudar nesse aspecto, né? THC diminui a dor e faz a desconexão da dor e sofrimento, isso é um fator bastante importante. A gente colocou, né, que a doença de Parkinson cursa com dor, mas a doença de Alzheimer, muitas vezes, até por uma questão postural, por uma questão do paciente ficar muito tempo sentado, deitado, né, também cursa com dor. E a gente tem que imaginar também que são pacientes idosos, muitas vezes já tem um processo de artrite, artrose, então é importante isso, e a questão da desconexão da dor com o sofrimento, porque não é só o efeito analgésico e anti-inflamatório, como ele tem também esse efeito cerebral, esse efeito antidepressivo, esse efeito ansiolítico, né? O CBD melhora a memória, a ansiedade e o sono, então a gente tem alguns estudos mostrando isso, né? A questão da ansiedade já é bastante estudado, né? A questão do sono também, o sono também melhora com THC, mas melhora com CBD. O CBD diminui a neuroinflamação, tem um efeito antioxidante e neuroprotetor. Então, a gente sabe que o CBD é um grande anti-inflamatório, não só relacionado à questão da neuroinflamação, mas da inflamação sistêmica. Então, ele é usado por atletas, ele é usado para pacientes com doenças osteoarticulares, inclusive com doenças do colágeno, né? O CBD tem um efeito antipsicótico, também reduz a agitação. É claro que o THC tem um efeito mais sedativo, mas o CBD tem um efeito antipsicótico, então tem estudos de CBD até para esquizofrenia. O CBD tem um efeito anticonvulsivante, a gente sabe que nesses processos neurodegenerativos, principalmente no caso da doença de Alzheimer, quando já existe um grau de atrofia cerebral muito grande, o paciente pode ter crise convulsiva. O CBD e o THC diminuem a espasticidade e a rigidez, então a gente sabe que isso, especificamente no caso do paciente parkinsoniano, é muito importante, como também
no caso do paciente com esclerose múltipla e outras patologias, e no caso do paciente com doença de Alzheimer, numa fase mais avançada. E o THC, ele tem um efeito um pouco mais específico no tremor. A gente sabe que muitos pacientes com Parkinson que usam formulações só de CBD não tem esse sintoma atendido, mas quando você coloca um pouco mais de THC ali, você consegue ter uma melhora mais substancial. Então, falando um pouco da questão dos estudos, né? Então, o CBD reduz a formação de proteína beta-amiloide, né? A gente sabe que a proteína beta-amiloide acumulada, né, nos neurônios, ela vai como se fosse formando placas, né, placas senis, como se fosse concretando, né, o neurônio e com isso levando à morte neuronal. O CBD bloqueia a via que conduz ao acúmulo de proteína tal, né, onde a gente tem aqueles emaranhados neurofibrilares e também a morte neuronal. O THC reduz a formação de proteína beta-amiloide. Os canabinoides sintéticos, através da ativação dos receptores CB2, ajudam a remover a proteína beta-amiloide das células cerebrais humanas. Então, a gente percebe que os canabinoides não só reduzem a formação, né, como bloqueiam vias de acúmulo, como também fazem a remoção dessa proteína, né? Os canabinoides sintéticos, através do receptor CB1, bloqueiam a formação de emaranhados neurofibrilares de proteína tal. Nos estudos em ratos, os canabinoides sintéticos bloquearam a liberação de substâncias pró-inflamatórias, proteína tal como alvo de receptores CB2, e também em ratos com doenças, né, que foram manipulados para ter um quadro como uma doença de Alzheimer, a combinação de CBD e THC preservou a memória e a capacidade, e melhorou a capacidade de aprendizagem. Então, naqueles testes com labirintos, os ratinhos, eles conseguiram ter uma performance melhor. Especificamente aqui com relação também à questão da doença de Parkinson, os canabinoides sintéticos, né, no caso aqui o Nabilone, reduziu a discinesia induzida por levodopa no estudo randomizado placebo controlado em 7 pacientes com doença de Parkinson. Esse foi um estudo brasileiro, né? A pesquisa com 339 pacientes atendidos numa clínica de distúrbios de movimento, em que 25% experimentaram cannabis para o tratamento com sintomas, metade reportaram alívio de sintomas. 6 pacientes parkinsonianos com psicose utilizaram de 150 a 600 miligramas de CBD com melhora da ansiedade e diminuição dos sintomas psicóticos sem efeitos adversos. 22 pacientes com doença de Parkinson foram avaliados antes e após 30 minutos de fumarem flores de cannabis, com melhora significativa da UPDRS, né, que é uma escala para doença de Parkinson, e o declínio importante do tremor, rigidez e pradicinesia. Adicionalmente, houve melhora do sono e da dor sem efeitos adversos. Um estudo com 21 pacientes com doença de Parkinson, comparando placebo a 750 ou 300 miligramas de CBD por 6 semanas, mostrou nessa escala, né, PDQ 39, que é uma escala de qualidade de vida, né, a diferença significativa com as doses maiores de CBD. 4 pacientes parkinsonianos com distúrbio comportamental de sono REM, tratados com CBD de 3 miligramas, né? 3 pacientes com 75 miligramas, um paciente com 300 miligramas, desse grupo, 3 pacientes relataram resolução dos sintomas e um reportou redução significativa dos sintomas, e esses pacientes, foi feita uma coisa interessante, eles melhoraram com o uso do CBD, depois foi retirada a medicação e eles retornaram a apresentar sintomas, né? Mostrando que foi realmente o uso do CBD que trouxe essa melhora, né? Um estudo com 47 pacientes com doença de Parkinson mostrou a diminuição de quedas, dor e depressão, tremor, rigidez e sono com o uso de cannabis inalada. Um estudo placebo controlado com 24 pacientes e uso de 300 miligramas de CBD ao dia mostrou a diminuição da ansiedade e amplitude do tremor provocado pelo estresse. Esse foi o estudo feito aqui pelos colegas de Ribeirão, em que eles pediram para pacientes parkinsonianos falarem em público, e isso aumentou muito o tremor.
Então, eles introduziram o CBD e o paciente realmente melhorou, não só da questão da ansiedade, como também do tremor. E aqui eu botei as referências depois, para quem quiser ler os estudos na íntegra. Próximo. Bom, eu já tinha comentado esses estudos anteriores, né? E aí eu quis trazer uma coisa nova, porque se fala muito, não existe estudo, né? Isso os colegas eles sempre reclamam um pouco que a gente não tem uma quantidade, uma qualidade de estudos exuberante. Então eu resolvi trazer alguns estudos aqui que foram publicados esse ano, né? A gente hoje, quando vai pesquisar essa questão do Alzheimer e Parkinson, a gente deve ter, em média, uns 180, 170 e poucos estudos de cannabis com doença de Alzheimer e 190 e poucos estudos, quase 200 estudos de cannabis com doença de Parkinson. Tanto estudos na área básica, né, estudos em estudos animais, estudos em laboratório, quanto pesquisas clínicas. Pesquisas clínicas a gente tem menos, realmente, assim, existem algumas meta-análises, mas esses trials clínicos são poucos. Eu vou falar de um estudo de queridos colegas aqui do Rio em doença de Parkinson, e depois eu vou falar um pouquinho de um estudo que eu estou conduzindo, estou capitaneando aí em doença de Alzheimer. Esse estudo ainda está na fase de projeto, né? Mas a gente, se Deus quiser, vai publicar isso aí e eu vou trazer em primeira mão para vocês. Tá? Então, aqui mostrando alguns estudos em modelo animal, né? Estudos da análise de genes, né? Estudos mostrando a melhora da cognição em ratos, né? São todos estudos publicados esse ano. Aqui também, tá vendo, estudos com canabidiol mostrando melhorando a memória espacial em ratos, né? Aqui também estudos com cannabis mostrando o efeito neuroprotetor. Então, são todos estudos em área básica. A gente sabe que a gente não pode replicar o que acontece na área básica no humano, mas são estudos mostrando todo o potencial terapêutico da cannabis. Aqui estudos em low dose, né, em doses baixas de THC, né, mostrando benefícios, né, em pacientes idosos, em ratos idosos, né. Depois eu vou mostrar um estudo na íntegra de colegas lá do Sul, né, do Francis Lake, também trabalho com alguns colegas de lá, com doses baixas de THC, um caso que foi publicado em pacientes com doença de Alzheimer, né. Os efeitos também aqui na doença de Parkinson, né, e em ratos, né, com o uso da cannabis, do canabidiol especificamente. Aqui também, né, estudos em modelos animais de doença de Parkinson, né, mostrando o potencial de efeitos antiparkinsonianos. Então, a gente vê que existem estudos recentes, todos esses estudos foram publicados esse ano. Aqui também, né, mostrando que os canabinoides, né, modulam aqui o receptor CB2, isso aqui também em modelos animais, em doença de Alzheimer, né, aqui também mostrando o efeito, né, na proteína beta-amiloide, né, a gente sabe que a questão da micróglia diminuindo a neuroinflamação, então todos, né, tanto estudos em modelos animais quanto estudos em laboratório. Aqui também, né, mostrando a ação em outros receptores, né, como a gente tinha falado, não são só os receptores canabinoides, a gente tem ação em outros receptores, mostrando também essa resposta, né. A gente sabe, inclusive, que o próprio CBD hoje, ele tem uma ação bastante grande em outros receptores, né, os próprios receptores serotoninérgicos, talvez isso seja um dos grandes motivos relacionados à ação dele na ansiedade, né. Próximo. Aqui também, né, mostrando essa ação em outros receptores, né, diminuindo o estresse oxidativo, a neuroinflamação, a disfunção sináptica, né.
e essas também doses baixas aqui também de THC, também mostrando a resposta em modelos animais. Aqui também, começando a se mostrar algumas meta-análises, né? Então, aqui mostrando a ação dos canabinoides no ciclo circadiano, né? E a relação disso com a doença de Alzheimer. Aqui também já mostrando algumas meta-análises, né? Aqui uma meta-análise mostrando que os produtos à base de fitocannabinoides podem ser uma alternativa no tratamento de doenças neurodegenerativas, então, tanto em doença de Alzheimer, quanto doença de Parkinson, quanto doença de Huntington, né? E aqui um outro estudo em doença de Parkinson e demência por corpos de Levy. Eu tenho alguns pacientes com demência por corpos de Levy usando canabinoides. A gente sabe que é uma doença que não tem tratamento específico, né? Para quem não conhece, a doença por corpos de Levy, ela é uma demência, né? Que apresenta uma alteração um pouco diferente da doença de Alzheimer, porque ela oscila no seu grau de cognição. Então, alguns dias o paciente apresenta uma cognição um pouco melhor, em outros dias ele apresenta um quadro um pouco pior, mas é um paciente que apresenta sintomas parkinsonianos e alucinações visuais. Então, é uma doença que parece um pouco com a doença de Alzheimer, parece um pouco com a doença de Parkinson, tem sintomas neuropsiquiátricos, e a gente acaba utilizando medicamentos de Parkinson, medicamentos de Alzheimer, medicamentos psiquiátricos, com uma resposta muito insatisfatória. Então, eu tenho alguns pacientes com demência por corpos de Levy com algum resultado positivo. Aqui também o efeito do canabidiol em pacientes parkinsonianos, e aqui uma análise especificamente de pacientes com síndrome de pernas inquietas, né? Aqui um outro estudo também, uma meta-análise, falando não só do canabidiol, mas também da cúrcuma, do resveratrol, né, que a gente tem na uva, no vinho, também atuando como neuroprotetor. E aqui também falando um pouco da questão da cannabis como, digamos assim, como neuroprotetor, né, nas doenças, nas desordens neurológicas, né, quais são os próximos passos, o que tem acontecido, né, e aqui também a atuação nos receptores CB2, né, essa atuação imunomodulatória, né, mostrando também uma melhora em desordens cognitivas, né, e emocionais. Aqui também falando um pouco da questão dos endocannabinoides, modulando, né, as doenças neurodegenerativas. Aqui também falando, alguns desses artigos eu vou mostrar na íntegra, né? Então, aqui, ele fala de risco alto, né, e alta recompensa, porque existem algumas questões relacionadas, por exemplo, à dosagem, né? Então, existe um certo medo de se usar, por exemplo, THC, e a gente sabe que para a doença neurodegenerativa isso às vezes é importante. Então, esse artigo ele é interessante, mostrando que quando se aumentou o nível de THC e de CBD, esses pacientes tiveram uma melhora comparados a pacientes que usaram doses baixas de THC ou não usavam THC. Então, é importante a gente também não ter medo, ter critério, né, saber que o THC ele tem esse efeito psicomimético, então a gente tem que introduzir com cuidado, a gente tem que saber se esse paciente é um paciente sensível, mas a gente não pode se furtar de oferecer a oportunidade de utilizar o THC para essas patologias. Próximo. Então, também aqui, os efeitos, né, mais revisões sistemáticas, né, mais meta-análises aqui com relação aos efeitos na doença de Parkinson, né, estudos grandes, estudos relevantes, eu vou mostrar aqui alguns estudos também para vocês mais na íntegra.
E aqui é o primeiro deles, tá? Eu quis muito trazer esse estudo, porque esse estudo, na verdade, é de um grupo de amigos, né? Amigos aqui do Rio de Janeiro, né? O Flávio, a Mariana, são colegas que já trabalham com doença de Parkinson há bastante tempo, e esse é um estudo interessante, porque é um estudo clínico, né? Um clinical trial, em pacientes com doença de Parkinson e com demência por corpos de Levy, né? E no uso de extratos de canabidiol e canabigerol, com até 0,3% de THC. Então, foi um estudo que já está em fase 2, e aí eu vou mostrar alguns pormenores desse estudo para vocês. Bom, então, esse estudo, né, o contexto desse estudo, né, as formulações base de cannabis, né, que agora são amplamente utilizados por pacientes com problemas neurológicos e psiquiátricos, mas nenhum estudo foi publicado sobre a utilidade clínica dos extratos enriquecidos com CBD e CBG para os sintomas parkinsonianos. Então, o objetivo era descrever a coleta preliminar de dados clínicos de pacientes com doença de Parkinson ou com doença por corpos de Levy sob prescrição médica de CBD e CBG. Então, os métodos utilizados foram a revisão dos prontuários eletrônicos de 14 pacientes com Parkinson e 5 pacientes com Levy. 4 extratos estavam disponíveis, um CBD de amplo espectro de 100 mg por ml, né? Um CBD com CBG de amplo espectro de 100 mg por ml, era uma proporção de 2:1. Um CBD com CBG de 2:1 mais THC 0,3%, espectro completo, também de 100 mg por ml. E um de CBD com THC de 0,3%, de espectro completo, também de 100 mg por ml. Então, quais foram os resultados encontrados nesses pacientes, né? Os resultados foram positivos, né? Foram observados para aquelas alterações comportamentais de sono REM, para insônia, para ansiedade e dor. Todos os respondedores à dor estavam com formulações de CBG ou THC. Por que isso é importante? A gente sabe que o CBD é utilizado para tratamento de dor, inclusive para atletas, por exemplo, atletas olímpicos, atletas de elite, né, de competições. A gente não pode usar extratos com THC, mas a gente sabe que o THC tem uma ação analgésica muito importante, e hoje o CBG também é usado muito por essa ação analgésica e anti-inflamatória. As alucinações também foram atenuadas em ambos os grupos de pacientes, a segurança e tolerabilidade foram favoráveis nessa pequena amostra, e as conclusões são que futuros ensaios clínicos na doença de Parkinson e na doença por corpos de Levy com canabinoides devem se concentrar em seu benefício potencial para ansiedade e dor associados aos potenciais efeitos antipsicóticos do CBD e o CBD com CBG também deve ser avaliados em um ensaio clínico de fase 2. Tá? Eles estão prosseguindo com esse estudo, né? O estudo não acabou, eles pararam agora, mas eles ainda têm uma grande parte aí pela frente. Ficou aqui meio ruim, a letra ficou amarela, né? Mas isso aqui é um outro estudo em doença de Parkinson, né? Com canabinoides, é um estudo escandinavo. Próximo. Então, o objetivo desse estudo, né, foi investigar a frequência do uso e atitudes e experiências com cannabis e produtos relacionados a cannabis entre pessoas com doença de Parkinson que vivem na Noruega. Bom, então, entre fevereiro e agosto de 2021, eles foram, então, os pacientes e os seus cuidadores convidados a participar desse estudo de pesquisa online, anônimo, sobre o uso de cannabis. Então, eles pegaram 530 pacientes, é um N bastante interessante, por isso que eu trouxe esse estudo, que completaram a pesquisa de 24 itens. Foi coletado dados sobre o histórico do uso de cannabis dos participantes, os benefícios percebidos, os efeitos adversos do uso de cannabis e as expectativas em relação aos profissionais de saúde. E um N de 108 pacientes de cuidadores também completaram a pesquisa, mostrando a sua experiência com o uso da cannabis. Então, quais foram os resultados, né?
Num total de 59 pacientes, né, 11,3%, foi-se relatado que já existia um uso prévio de cannabis, tá? Em comparação com 7%, 6,6% dos cuidadores. O consumo de cannabis foi associado à melhora da função motora em 69,5% dos pacientes. Isso é importante porque a gente vê que na grande maioria dos estudos se fala em atendimento de sintomas não motores, né? Então, a gente vê que a maioria dos estudos mostra que a maior chance de melhora desses pacientes são naquela sintomatologia não motora, ansiedade, depressão, distúrbios de sono, dor, mas a gente vê aqui que uma grande parte dos pacientes relataram uma melhora na função motora. E a gente vê que na prática, tanto na doença de Alzheimer quanto na doença de Parkinson, né, eu que já trabalho muitos anos e hoje acho que eu tenho mais de 1.000 pacientes, né, com essas doenças neurodegenerativas, a gente vê que a prática é um pouco diferente da ciência, né? Talvez pela dificuldade do tipo de projeto que a gente tem que ter para trabalhar com cannabis, né? Pelo fato dos óleos serem heterogêneos, a gente está falando de um fito complexo, né? A gente vê que muitas vezes os trabalhos eles são eles mostram respostas diferentes, mas no dia a dia da gente do consultório, a gente vê que não é assim, os pacientes relatam realmente melhora, né? A melhora do sono em 52,5%, da dor em 37,3%, com benefícios mais frequentes relatados pelos usuários atuais do que pelos anteriores, né? Enquanto metade, 50,8% dos usuários de cannabis procurou aconselhamento médico de um profissional de saúde sobre o uso de cannabis, apenas 55, 19,9% dos não usuários com interesse no uso de cannabis discutiram o tema com os profissionais de saúde. São discutidas as principais barreiras, né, para o consumo de cannabis com os profissionais de saúde. Então, as conclusões desse estudo, né, que em cada 20 pacientes que relatam o uso de cannabis e não usuários que relatam interesse generalizado em cannabis, o uso de cannabis muitas vezes não é relatado e é desconhecido pelos profissionais de saúde, defendendo uma abordagem vigilante ao uso de cannabis não prescrito e acompanhamento clínico da doença de Parkinson. Próximo. Então, a gente vê que, na verdade, existe um interesse, né? Muitos pacientes não conversam com seus médicos porque ficam com medo de uma reação, né? A gente sabe que existem muitos profissionais que ficam aguardando, né, esses estudos robustos, né? Eu acho que o foco da gente é o paciente, se a gente vê no dia a dia essa resposta clínica, esses estudos robustos virão, né? Mas eu acho que a gente tem que focar no paciente, fazer o que é melhor, né? E não ficar aguardando para poder oferecer, né, essa terapêutica. E, por outro lado, a gente tem que pacientes que fazem o uso com respostas clínicas favoráveis, muitas vezes também não passam isso para os seus médicos, né, com medo de serem repreendidos. Então, eu acho que tem que se ter uma conversa franca, né. Aqui é o outro estudo que eu falei, né, falando das doses altas, né. Esse estudo foi conduzido, apoiado pela clínica, né, pelo Michael J. Fox, né, que é aquele que fez Volta para o Futuro. Ele foi um paciente parkinsoniano, começou com doença de Parkinson aos 33 anos, e por ser um artista de Hollywood, ele montou, né, um serviço, né, uma ONG, e com isso ele conseguiu atrair um volume grande de dinheiro para pesquisa. Então, esse foi um dos estudos. Próximo. Foi publicado esse ano, né? Então, o objetivo era investigar a frequência e a magnitude dos efeitos sintomáticos relatados com o uso da cannabis na doença de Parkinson. Também foi uma pesquisa anônima, com 15 perguntas, baseadas na web, né? Implantada pela Fox Insight, né? Que é essa ONG dele. Né? Os tipos de produtos de cannabis foram definidos pelo teor relativo, né? Então, se eram produtos de THC ou produtos de CBD, ou mistos, né? E foram inquiridos os convidados a fazer referência aos rótulos do produto, para a gente saber exatamente o que tinha, e as perguntas se concentravam em padrões de uso, efeitos subjetivos,
dos 36 sintomas pré-definidos, então eram classificados como -2, marcadamente pior, até +2, como marcadamente melhor. Então, os resultados, né, de 1.881 pessoas com doença de Parkinson, né, que responderam ao questionário, 58,5% eram homens, com idade média de 66,5 anos, e 50,5%, né, tinham a doença de Parkinson há menos de 3 anos, tá? 73% dos entrevistados relataram o uso medicinal, embora 30,8% não informassem seu médico. 86,7% conheceu seu tipo de produto de cannabis, 54,6% tomaram CBD mais alto, 30,2% mais THC e 15% mais ou menos quantidades semelhantes do produto, né, THC e CBD. O uso mais comum foi a administração oral, uma vez ao dia, por pelo menos 6 meses. Melhorias frequentes foram relatadas para dor, ansiedade, agitação e sono. Então, mais de 50% dos entrevistados, né, com uma magnitude média de 1,28 a 1,55. Boca seca, tontura e alterações cognitivas foram os efeitos adversos mais comuns, 20,9% a 30,8%, a média foi de -1,1 a -1,21%, e os usuários mais altos de THC relataram melhorias mais frequentes na depressão, ansiedade e tremor, e pioras mais frequentes de boca seca e bradicinesia do que os outros tipos de produtos, né? Próximo. Os entrevistados com doença de Parkinson relataram usar mais produtos de CBD via administração oral com benefícios subjetivos leves, principalmente para o sono, dor e humor, e os produtos com THC mais altos podem ser de maior risco, mas também têm maior resposta para os sintomas relacionados a DP. Então, foi exatamente isso que eles quiseram mostrar aqui, a questão de que existe muita discussão sobre qual o canabinoide melhor para determinado tipo de doença. A gente sabe que pela questão do risco, a maioria dos estudos trabalha com óleos à base de CBD, mas a gente vê que para essas doenças neurodegenerativas, o THC é muito importante, em alguns casos, inclusive, THC preponderante. Então, a gente não pode ter medo de arriscar, a gente pode começar com óleo de CBD full espectro e aumentando o THC pouco a pouco, até chegar numa dosagem que a gente perceba que houve uma resposta efetiva. E é claro que, assim, vai se subindo muito, toda vez a gente fala isso, vai subindo muito devagar esse THC, e ao perceber que houve um efeito indesejado, volta-se à dose anterior, não se deixa de fazer esse aporte, que a gente pode estar deixando de chegar na dose ideal, né? E por fim aqui, eu trouxe esse estudo já em doença de Alzheimer. Esse estudo também é um estudo brasileiro, do Francis Ley, né, lá do Sul. Eu gosto sempre de prestigiar os colegas que estão fazendo estudos na área, né? Então, é um estudo de extrato de canabinoide em microdose, com a melhora dos sintomas de doença de Alzheimer, tanto na questão da memória, né, que é uma coisa que se fala muito, mas as respostas são muito mais na questão comportamental, isso é verdade, mas esse estudo mostrou uma melhora na memória. Foi usado microdose de THC nesse paciente, tá? Próximo. Então, a apresentação do caso, um relatório que aborda o efeito benéfico dos canabinoides em microdoses na melhoria da memória e das funções cerebrais em um paciente com doença de Alzheimer em estágio leve. O paciente é um homem branco de 75 anos, apresentando os principais sintomas de déficit de memória, desorientação espacial e temporal e atividade diária limitada. E a intervenção terapêutica experimental foi realizada durante 22 meses, né, quase 2 anos, com microdoses de um extrato de cannabis contendo canabinoides. Foram realizadas avaliações clínicas por meio de mini-exame de estado mental e da escala de avaliação da doença de Alzheimer sob escala cognitiva. Próximo. Então, quais foram as conclusões? Aqui fornecemos evidências originais de que a microdosagem de canabinoides pode ser eficaz
como um tratamento na doença de Alzheimer, evitando os principais efeitos colaterais. Este é um passo importante para dissociar os efeitos da melhoria da saúde dos canabinoides de potencial limitação relacionados aos narcóticos. Então, é muito interessante porque esse trabalho foi feito com 500 microgramas de THC. Então, é uma dose bem baixa, uma dose que não tem efeitos psicoativos, né, relevantes, e mostrou um efeito terapêutico bastante interessante. Foi um caso só, é um único paciente, mas é um primeiro passo. Eles continuam com pesquisas lá, tanto na área básica quanto na área clínica, né? Pode passar mais um, acho que esse foi o último. Tá. Aqui tem os meus contatos, né? Aqui é o telefone, meu telefone do consultório, aqui é o meu e-mail. E voltando a falar para vocês, eu estou capitaneando um estudo com cannabis em doença de Alzheimer. Eu espero que esse estudo possa ser de relevância, que a gente consiga publicá-lo. É um estudo com um N maior de pacientes, então eu acredito que a gente, o Brasil tem bons pesquisadores, a gente produz bons trabalhos. Hoje, no cenário mundial, eu trouxe esses pequenos estudos aqui de colegas, mas a gente sabe que no cenário mundial o Brasil é bastante consolidado em relação à pesquisa para cannabis, né? Voltando a dizer que nós fomos pioneiros, né, com o professor Carlini. Então, o primeiro estudo em epilepsia foi feito pelo Carlini e pelo professor Michula. Então, assim, nós somos pioneiros, estamos aí, apesar de todas as dificuldades, da falta de patrocínio, mas colocando isso para frente e mostrando que aqui no Brasil a gente também tem pesquisa. Tá bom, gente? Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim, aí está o meu e-mail, tá? E eu respondo com o maior prazer. Obrigado aí a todos.